Livro de Gênesis, capítulo de número 12, do 1 ao 4. E depois nós continuaremos em complemento, em continuidade, com o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na minha versão. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Paramos aqui no versículo 4. Em Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terras com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e consultor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui e de junto compartilharmos, ó Deus, e desfrutarmos do banquete que é a Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores, nós não somos dignos, nós sequer merecemos, Deus, estar na Tua presença, na Tua casa de oração, mas nós agradecemos, Senhor Deus, a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos acompanha, que permite, Senhor Deus, que nós tenhamos essa liberdade de estar aqui e compartilhar e ouvir da Tua palavra, Senhor Deus, e ter a liberdade, Senhor Deus, de podermos cultuar a Ti. É o que nós agradecemos nessa manhã. Nós entregamos, Senhor Deus, os nossos corações, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa mente, nós entregamos, Senhor Deus, para que o Senhor fale conosco, segundo a Tua vontade, aquilo que o Teu Santo Espírito quer concluir, Senhor Deus, e cravar em cada coração, que essa palavra lançada não seja vista como alguém carnal pregando, mas que seja, Deus, com o coração e mentes atentas ao que o Teu Santo Espírito diz à Tua amada igreja. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, florescer essa palavra nos nossos corações. Faça a Tua vontade nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome. Eis aqui as nossas vidas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Direção de Deus é o tema mensal que nós temos acompanhado e ouvido durante todo esse mês, a palavra do Senhor falando sobre direção de Deus. E quando eu ouço sobre direção de Deus, automaticamente eu sou lançada a um lugar de me lembrar quem Abraão foi, quem Abraão ouviu, o que Abraão ouviu e o que Abraão recebeu. E quando eu recebi o convite para trazer a palavra do Senhor nessa manhã, eu me lembrei de Abraão e me lembrei que Abraão recebeu uma direção. Abraão, ele recebeu uma promessa. Abraão, ele foi chamado. O texto que a gente leu, bem em Gênesis, fala que Abraão, ele foi chamado. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei.
Ou seja, quando Deus ele fala com Abraão, ele está falando que ele precisa seguir uma direção de Deus. Deus diz, saia e vá. O ato de ir significa de ir, quem vai para algum lugar, vai a algum lugar. Então, Abraão estava aqui recebendo uma direção de Deus. E é muito comum que, durante tantos anos, a gente sempre ouça canções falando sobre Abraão e sobre a promessa e sobre essa direção que ele recebe de Deus de uma forma muito humana, muito humanista, algo muito carnal, de algo para receber palpável, de algo para receber equivalente a uma herança e uma promessa de uma terra que emanasse leite e mel. E realmente Deus estava o direcionando para uma terra que emanava leite e mel, uma terra que a descendência de Abraão possuiria e viveria e desfrutaria daquilo. A gente tem textos e referências bíblicas para isso. Sim, realmente Deus chamava Abraão para uma promessa. Abraão recebia de Deus uma direção para algo palpável, para algo que poderia ser visto. Mas as canções e muito da liturgia que as pessoas seguem no nosso tempo tende a botar isso como o centro de tudo, como se o desfrutar, como se o receber sobre aquilo que monetariamente, a gente pode falar assim, uma coisa favorável a um ser humano, como se isso fosse o centro, como se isso fosse o mais importante do chamado de Abraão, como se isso fosse o centro de tudo. Só que não é sobre isso. O texto de Hebreus, ele deixa para a gente muito claro que Abraão, um homem de fé, e é importante a gente se recordar que Abraão era um homem de fé, ele recebe uma promessa, e quando ele é chamado, ele não está pensando muito sobre aquilo que vai ser favorável a ele, sobre aquilo que vai ser muito bom para os seus descendentes, de uma forma talvez de possuir um terreno, de possuir um lugar, de ter um lugar onde emana leite e mel e eles possam desfrutar de algo muito bom de forma natural e carnal que os olhos podem contemplar e considerar como necessário para a vida. Abraão, ele verdadeiramente estava sendo chamado para algo maior. E o texto de Hebreus, quando a gente lê, fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aí, quando a gente lê esse texto, já parece que não faz muito sentido. Porque se a gente observar bem, talvez não seja tudo sobre verdadeiramente estar em uma terra que emana leite e mel, que é boa, que tem tudo de bom. Então tem algo a mais. Porque se ele recebeu o chamado para um lugar, para uma direção, para possuir uma terra, e se quando ele chega nessa terra, o texto diz que ele habitou em tendas com Isaque e Jacó, que eram herdeiros com eles da mesma promessa, e aí ele fala, o texto continua dizendo que eles foram e peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Ou seja, se era verdadeiramente tudo sobre aquela terra, sobre possuir aquele lugar, sobre receber algo, por que quando ele estava lá, ele habitava como em terra alheia? Por que quando ele estava lá, parecia que não era sobre tudo realmente estar lá, chegar lá, desfrutar do que era lá? Porque verdadeiramente Deus, ele dá uma direção para Abraão e fala que dele viria, na vida dele, na descendência dele se cumpriria uma promessa, mas não era tudo sobre desfrutar da terra que emanasse leite e mel. Que não era sobre você ter uma terra boa, que não era sobre você viver tranquilamente, que não era sobre isso. Porque quando ele chegou lá, ainda assim ele vivia como um peregrino em terra alheia. E aí o texto ele continua dizendo
Porque Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E o texto ele continua dizendo: pela fé também, a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. No 17 continua dizendo assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. O texto continua dizendo que pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. E aí ele continua falando depois de Jacó e continua falando de José. E ele continua fazendo relatos sobre homens que viveram pela fé. Homens que receberam da parte de Deus uma direção, mas que verdadeiramente entenderam que, apesar de Deus estar liberando sobre eles uma palavra para caminhar a passos de algo que é visto, que é palpável, que até para alguns pode ser consideravelmente, mais valioso do que algo que não é visto, Abraão caminhava diante de uma promessa com a certeza de que era mais do que aquilo. O ponto nunca foi sobre ter muitos filhos, sobre minha mulher ter um filho e esse filho ter outros filhos e minha descendência povoar a terra e eu ter uma grande geração, uma grande descendência, não. Abraão, ele entendia que Deus estava dando para ele uma direção para viver algo que verdadeiramente era visto e palpável, mas que excedia aquilo. Abraão, ele é considerado como o pai da fé. Quando a gente fala sobre pai da fé, automaticamente a gente já assimila a Abraão, porque foi um patriarca da fé. Mas a gente entende que é mais do que uma denominação a alguém. Foi alguém que verdadeiramente viveu pela fé. Fé, que texto de Hebreus também diz que é a certeza das coisas que não são vistas. No próprio capítulo 11, do 1 ao 13, o texto vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, Abraão, ele, como um patriarca da fé e hoje citado entre nós como uma grande referência, como um exemplo a ser seguido, ele ensina pra gente que, apesar de estar numa terra onde coisas são vistas e há coisas que são verdadeiramente valorizadas e são importantes para a vida humana, ainda assim uma direção de Deus para que você desfrute disso, seja uma porta de emprego que virá ser aberta para você, seja uma oportunidade numa faculdade, seja uma oportunidade em qualquer ramo que você estiver, ou algo que esteja a vir da parte de Deus, ainda assim, a nossa visão e o convite de Deus para que a gente entenda é que excede aquilo que é visto e que é palpável. Seguir com Deus
caminhar com Deus, seguir a direção de Deus, é entender que apesar dele nos dar e nos conceder coisas que são vistas e palpáveis, que a gente consegue considerar se é importante, que é valioso, que é agradável aos nossos olhos, ainda assim Deus está agindo para algo maior e além do que os nossos olhos podem ver. Abraão, ele entendia sobre isso, Abraão, ele compreendeu sobre isso e nos ensina que viver direção de Deus é mais do que viver algo que é visto e que é natural aos nossos olhos, porque Deus é um Deus sobrenatural. Deus, ele está além do que os nossos olhos podem ver, do que a nossa mente pode imaginar, do que o nosso coração pode compreender. Deus, ele excede aquilo que ele mesmo libera sobre nós, que pode ser visto e palpável. Esse é o Deus a qual nós servimos. Seguir direção de Deus não se limita a algo que é visto e palpável. E o convite de Deus a todo ser humano dessa terra é para verdadeiramente viver caminhando na direção, não uma direção natural, é uma direção sobrenatural. É entender que bênçãos e portas abertas e sucesso em qualquer coisa que nós fizermos nessa vida, liberada da parte de Deus, ainda excede aquilo que é visto e que é considerado como grandioso, como valioso, como palpável, algo que a gente pode tocar, que a gente pode ver. E nesse tempo, como não remeter isso a algo financeiro? Porque verdadeiramente parece que as coisas se tornam financeiramente cada dia mais difíceis. E quem é pai de família, quem administra empresas e quem está nesse lugar de administrar, compreende isso. Que verdadeiramente o dinheiro é algo que, às vezes, as pessoas falam, né? Sem dinheiro você não consegue fazer nada. Porque verdadeiramente o Senhor, ele nos chama para viver de uma forma que veja além do que é natural. O Senhor é um Deus sobrenatural que chama pessoas para viver de forma sobrenatural. Ainda que a nossa mente não entenda, ainda que o nosso coração não compreenda, Ele verdadeiramente chama a gente para ver além. A perspectiva de Deus, ela excede, ela vai muito além do que a nossa mente e o nosso coração consegue compreender. Abraão recebeu uma promessa, recebeu uma direção, recebeu uma ordem e pela fé ele foi obediente e seguiu a Deus. O Senhor que nos chama hoje é o Deus que espera de nós obediência como Abraão. É um Deus que espera de nós fé. Fé na certeza de que aquilo que o Senhor disse para você fazer excede a sua expectativa. Excede ao que você verdadeiramente espera, que você considera como valioso, que você considera como importante, porque Deus verdadeiramente é um Deus sobrenatural. O convite que o Senhor faz para nós, Ele faz para nos mostrar que nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, e que a soberania dele é tão maior e que a majestade dele é tão superior e que ele verdadeiramente é um Deus imensurável, indescritível, um Deus que não se pode medir. Deus é esse Deus. Deus é um Deus glorioso em majestade e ele age de forma sobrenatural nas nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz para a igreja de Corinto assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Entender que Deus, Ele direciona o nosso coração, Ele direciona a nossa vida para algo além dessa vida, para algo além do que os nossos olhos podem ver, para algo além do que o nosso coração compreende como importante, como necessário, como prioridade, é entender que Deus nos chama para algo além dessa vida. O convite do Senhor, que chama todo ser humano, existe para todos, sem exceções. É para seguir uma única direção.
Existe direção que Deus dá de forma individual, como fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a prova disso é que Ló sai com ele, mas Deus não disse para ele levar Ló, não disse para Ló que aquela palavra estava sobre ele. Deus disse para Abraão. E a gente vê no texto, quem conhece a história, quem não conhece, eu convido a ler depois, que você vê que Ló, ele insiste em caminhar com Abraão, mas a palavra que estava sobre Abraão não era a palavra que estava sobre Ló. Então, diversas situações acontecem com Ló, ele se envolve em várias enrascadas, em várias situações, vai acabar em Sodoma e Gomorra, e a gente sabe o fim dessa cidade. Mas, enfim, existe uma palavra individual, sim, que Deus direciona às vezes para a nossa vida. Mas existe uma direção coigual que Deus libera para todo ser humano, que é caminhar na mesma direção para algo além do que os nossos olhos podem ver. Para uma direção onde há só um fim para todos, que é o que Deus verdadeiramente quer para todo ser humano, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Existe uma direção coigual para todo ser humano, sem distinção. E essa direção eu caminho, Pedro caminha, Júlio caminha, Isabela caminha, irmã Glória, pastor Tiago, Diego, Maria, sem exceção. O convite para essa direção se estendeu a nós e se estende a toda a humanidade, que é caminhar para algo celestial. Assim como Abraão, o texto mesmo que a gente leu, ele diz, por quê? Por que que ele caminhava? Porque ele caminhava de forma a esperar algo que estava muito além do que as mãos humanas podem construir. O texto lá em Hebreus 11:10 vai dizer, porque Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Isso daqui não é a cidade de Israel e Jerusalém que a gente conhece hoje. Esse local, essa cidade, esse lugar que o texto está nos referindo é o próprio céu. Abraão, ele vivia... Por que ele vivia ainda habitando em terra, na terra da promessa, como estrangeiro, como peregrino? Porque verdadeiramente ele entendia que havia algo maior. Ele sabia que Deus estava o chamando para algo muito além. Ele sabia, porque ele era um homem de fé, porque ele era um homem de intimidade com Deus, porque ele vivia uma amizade genuína com Deus, porque ele vivia uma vida de intimidade profunda com Deus, porque ele tinha um coração, como a Andréa cantou, um coração quebrantado, porque ele tinha um coração que chamava a atenção de Deus, porque o seu coração era um coração quebrantado. Porque nesse coração quebrantado, Deus encontrava fé para revelar a ele aquilo que ele queria fazer e que alcançaria gerações e gerações e gerações, e para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ouvindo dessa palavra, nos recordando das maravilhas que o Senhor já fez e de tudo que Ele havia feito antes de você sequer entrar por essa porta e de tudo que Ele vai fazer ainda. Mas o Senhor, Ele nos chama para caminhar, e o que a gente não pode esquecer é que existe uma direção coigual para todo ser humano. E esse caminho que o Senhor nos chama para caminhar se encontra também descrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Quando Pedro diz para a igreja que ele nos chama para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, para nós. A direção de Deus para todo ser humano é a mesma. Ele nos aguarda, Ele nos espera e em breve Ele voltará para nos buscar. A gente pode caminhar aqui e as circunstâncias podem nos fazer esquecer por algum tempo, mas esse tempo ele precisa acabar. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se lembrar que o que Deus tem, o que Deus irá fazer, o que Deus já prepara, o que o próprio Senhor foi fazer na glória, preparar uma morada, é maior do que aqui. A nossa caminhada precisa ser diferente. A gente precisa caminhar de forma a entender que a vida ela é além do que é essa vida que a gente vive aqui. O Senhor nos chama para viver de forma consciente
de que existe uma herança maior. De que a gente pode viver sucesso, a gente pode viver muito bem, a gente pode viver grandes coisas. Mas a gente também pode viver muitas situações difíceis, a gente pode viver muitos dias de miséria, a gente pode viver da forma que for. A promessa do Senhor excede a esse tempo. E que a gente possa dizer como Paulo, na escassez e na fartura, eu continuo firme, eu continuo feliz, eu continuo fortalecido, porque Paulo tinha certeza que verdadeiramente há algo maior guardado para ele na glória eterna. E a vida em fé nos chama para viver de forma certa, de que aquele Deus que nos chama para viver, ainda que às vezes de forma em cima de uma palavra individual, Ele nos chama para viver de forma igual, para que a gente consiga caminhar para uma direção igual, que é a direção que verdadeiramente importa, que é o reino dos céus. A palavra do Senhor para nós nessa manhã é para que a gente caminhe juntamente para uma direção onde há uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que não é perecível. É o reino dos céus. Amém, irmãos? Eu convido você a se colocar de pé para a gente falar com o nosso Senhor. Eu queria fazer uma oração antes de passar a palavra para o nosso pastor. E eu convido você a fechar os seus olhos no seu lugar e alinhar sua mente com o nosso Senhor Deus. Porque verdadeiramente as circunstâncias dessa vida, ela nos cega. Ela preenche, ela toma o nosso coração e às vezes é difícil dar passos, a caminhar de uma forma sobrenatural, com a certeza de que a herança do Senhor é maior do que qualquer coisa que a gente possa viver nessa terra. Mas a vontade do Senhor é alinhar a nossa mente e o nosso coração fixos em Jesus Cristo, para que a gente caminhe aqui como Ele caminhou. Falemos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Deus. Nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia de nos lembrar, Deus, todos os dias que o Senhor nos chamou para algo maior. Senhor, nós te agradecemos porque nesse mundo nós estamos diante de ansiedade, nós estamos diante de miséria, nós estamos diante de fome, nós estamos diante de tantas coisas cruéis acontecendo por tantos cantos, nós estamos diante de tantas limitações, nós estamos diante de tantas situações. E o nosso coração, a nossa mente, às vezes eles ficam embaraçados, Deus. E ficam fracos, Senhor, porque dão mais ouvidos às coisas dessa era, desse tempo, do que verdadeiramente nos lembrar, Senhor Deus, daquilo que realmente importa. Mas nós pedimos ao Senhor, pela tua bondade e misericórdia, que alinhe os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor para que nos guarde em meio a esse mundo. Nós suplicamos para que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia, para que o Teu Santo Espírito nos lembre dessa palavra de esperança todos os dias, ao acordar e ao nos deitarmos, ao estarmos no trabalho, ao estarmos na escola, na faculdade, aonde estivermos. Nós pedimos ao Senhor que nos lembre da promessa eterna. Nós pedimos ao Senhor que nos lembre daquilo que Jesus fez na cruz por nós, que nos lembre daquilo que o Senhor nos prometeu, que iria para o Pai, que faria morada para nós. Nós pedimos ao Senhor que crave em nosso coração a verdadeira esperança, ao ponto das coisas desse mundo, desse tempo presente, ser tão pequena, Deus, e sequer ter espaço aos nossos corações. Nós suplicamos para que a Tua palavra, a Tua promessa, a Tua esperança seja maior e tome todo o nosso coração. Nós suplicamos para que o Teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus, seja o nosso guia e que os nossos olhos estejam única e exclusivamente na direção que o Senhor chama para todos nós caminharmos, que é o reino dos céus, a esperança eterna, Senhor Deus, uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não fica manchada, uma herança, Deus, que não murcha, uma herança incorruptível, que as traças não podem roer, que nada pode destruir, Senhor Deus, e alcançar, porque está guardada em Ti, Deus.
Deus. E o Senhor é o Deus imensurável, o Senhor é o Deus glorioso, o Senhor é o Deus exaltado, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, a quem a nossa alma e o nosso coração está derramado, está devotado, Senhor Deus, e está, Deus, quebrantado, para viver verdadeiramente como alguém que compreende e que entende que há uma promessa maior do que os nossos olhos podem ver e a nossa mente imaginar. Espírito Santo de Deus, conserve o nosso coração, conserve a nossa palavra nessa herança, Senhor Deus, eterna. Que os nossos passos, ó Senhor Deus, seja para a direção do Senhor cada dia mais. Que o nosso coração, ele seja cheio de saudade cada dia mais daquilo que a gente não viu, daquilo que a gente não ouviu, mas que nossa alma, Senhor Deus, ela seja sedenta por Ti, pela Tua presença, Deus, mas que não se limite ao desfrutar daquilo que um culto pode nos proporcionar ou um devocional, mas que se estenda mais, Deus, que seja uma saudade de voltar para casa, de voltar para os Teus braços, de viver verdadeiramente uma vida na Tua presença para sempre, onde a gente não dependerá de um sacerdote, aonde a gente não dependerá de um intercessor por nós, mas aonde a gente desfrutará, Deus, da Tua presença para todo sempre. Nós ansiamos, Jesus, pela Tua presença nos nossos dias, nas nossas casas, nós ansiamos pela Tua presença na nossa vida, e nós queremos voltar, Deus, para aquilo que o Senhor preparou para que a gente desfrute, que é uma vida na Tua presença para todo sempre. Alinhe nossos corações limitados, ó Senhor Deus, alinha nossa alma, Senhor Deus, pecadora, nos purifica, Senhor Deus, venha com Teu sangue e purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, Senhor Deus, diminua, Senhor Deus, a atenção e a preocupação que a gente dá e a importância para as coisas desse mundo, Senhor Deus, mas que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, que é aquele que nos alinha com a verdadeira promessa que está guardada em Cristo Jesus. E nós queremos chegar no final, Senhor Deus, e dizer como Paulo que combatemos o bom combate, que concluímos a carreira, que nós guardamos a fé, Senhor Deus, e que nós queremos agora desfrutar da Tua presença para todo sempre, aonde o Senhor Deus nos promete que lá nós estaremos diante da Tua presença, o veremos face a face, e a Tua glória ilumina toda a terra, Senhor Deus, e todas as coisas serão novas. Há um lugar, Senhor Deus, preparado e guardado em Ti, Deus, aonde as traças não podem alcançar, aonde não há doença, aonde não há choro, aonde não há morte, Senhor Deus, aonde não há pranto, aonde não há roubo, aonde não há destruição, aonde não há, Deus, nada, 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 absolutamente nada que os nossos corações podem, Deus, desfrutar aqui, Senhor, mas nós ansiamos pela Tua presença, Jesus. Nós ansiamos, Senhor Deus, para viver a Tua glória, nós ansiamos para estar contigo para sempre, e nós pedimos, Deus, encarecidamente, pelo Teu sangue, Jesus, que foi derramado naquela cruz, que o Senhor nos alinhe com o Senhor, que o Senhor alinhe a nossa mente, o nosso coração, que é tão fraco e limitado, com a Tua presença gloriosa. Senhor Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós, não somente nessa manhã, mas que verdadeiramente cada passo que nós dermos esteja, Senhor Deus, acompanhado do Senhor. Nós não queremos ir para a direita nem para a esquerda, nós queremos seguir a direção que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Então, Senhor, nós suplicamos para que receba o nosso clamor e a nossa oração nessa manhã. Senhor, leva-nos para os nossos lares, Senhor Deus, e que essa palavra, ela queime no nosso coração, ela queime na nossa alma, nos deixando, Senhor Deus, constrangidos diante de Ti, porque a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua glória, Senhor Deus, inunda, invade os corações, e não há espaço para nenhuma obra carnal. E nós suplicamos, Deus, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso ser. Espírito Santo de Deus, receba a nossa oração, receba, Senhor, os nossos corações. Tenha misericórdia das nossas vidas, porque nada nós somos sem Ti. Receba a nossa oração, receba, Senhor. Receba o nosso clamor, no nome santo de Jesus. Nós oramos. Amém.